Então, gente, boa tarde, né, turma? Boa noite, que vocês vão ver à noite. Como a gente havia combinado ontem, né, eu fiquei de gravar um vídeo para reforçar alguns conceitos do que a gente trabalhou na aula de ontem, de práticas integrativas, porque o áudio não estava tão bacana ontem, algumas pessoas estavam com dificuldade de me ouvir. Lembrando que o que eu consegui gravar da aula de ontem está disponível lá na plataforma para vocês acessarem assim que quiserem. E esse material de hoje eu também vou disponibilizar lá na plataforma e a gente vai discutindo no chat como a gente combinou, tá? Retornando a questão da adoção, né? Primeiro, por que a Márcia está falando de adoção nessa disciplina de práticas integrativas? Porque a nossa proposta de aula prática era que a gente fizesse uma intervenção com os meninos no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, dentro do CRAS da Vila Udemar. Então, nós vamos nos deparar lá com situações de vulnerabilidade social, e até com muitas situações, com algumas questões de adoção no Brasil, que muitas vezes não são socialmente reconhecidas, não são legalmente reconhecidas, mas são situações de adoção, né? O menino que é criado pela tia, que mora com a tia, com a avó, enfim, existem muitas dessas situações no Brasil hoje. Eu estava vendo aqui algumas coisas. A Kathleen ontem questionou, né, que o prazo de adoção no Brasil era de 120 dias, e aí eu fui até ler alguns artigos, porque o processo de adoção no Brasil, ele tem muito essa fama de ser um processo lento, demorado, burocrático. O que os juízes falam? Não é que o processo seja burocrático, né? Claro que eles vão puxar a sardinha para o lado deles, né? Eles dizem que conseguem fazer o processo todo em 120 dias e até menos. O que demora na questão da adoção no Brasil é justamente as exigências da família com relação ao perfil dessa criança. Aquilo que a gente conversou ontem, a maioria das famílias, elas querem crianças com menos de 3 anos de idade, crianças com características físicas semelhantes às características físicas dos pais adotivos, e nem sempre essa situação é possível. Hoje no Brasil, nós temos 4.856 crianças aptas para a adoção. Na verdade, isso é um dado de 2019, do ano passado. Enquanto nós temos 27.478 famílias aguardando uma criança para ser adotada. Então, assim, aquilo que eu falei ontem para vocês, a conta não bate. Nós temos muito mais famílias querendo adotar do que crianças para serem adotadas. Porém, as exigências dessas famílias costumam ser grandes, né? E aí essas crianças, elas não conseguem estar dentro dos perfis, dentro das exigências que as famílias buscam. E aí o que acontece? Acontece que a gente tem crianças que passam a vida inteira nos abrigos, a infância toda, a adolescência, e acabam saindo, deixando os abrigos com 18 anos, né, totalmente despreparado para enfrentar a vida lá fora, sem uma profissão, sem uma perspectiva de vida, tá? A situação da adoção no Brasil hoje, quem que pode se submeter a um processo de adoção hoje? Qualquer pessoa com mais de 18 anos e mentalmente capaz, né? Que seja legalmente capaz. Né? Então, qualquer pessoa com 18 anos e legalmente capaz, independente de ser casado, de ser solteiro, de ser heterossexual, homossexual, preto, branco, gordo, magro, rico, pobre, qualquer pessoa no Brasil pode se candidatar a ser pai adotivo de uma criança. Tá? O aspecto financeiro, ele não influencia essa questão da adoção. Uma família não tem mais prioridade por ter mais posses que outra, tá? A questão financeira, ela não é algo que influencia. O que influencia mais são as questões sociais mesmo, o nível de equilíbrio emocional daquela família, daquelas pessoas, tá? E qual é o papel do psicólogo nesse mexido todo? O papel do psicólogo é preparar tanto essa família quanto preparar essas crianças.
tá? A família muitas vezes quer adotar porque não conseguiu ter um filho biológico, porque não conseguiu engravidar, ou porque perdeu um filho, ou porque quer fazer caridade. Então, assim, a adoção, ela precisa ser um processo que o sujeito, ele está consciente de que ele vai receber um filho. E aquele filho vai vir para ele totalmente cheio de surpresas, exatamente como a gente recebe um bebê que nasce da gente. Esse filho que vem por meio de adoção, ele vem... a gente não tem noção de como que a gente vai receber essa criança, tá? Essa criança, muitas vezes, é uma criança que sofreu violência ainda no ventre, quando a mãe estava grávida, essa mãe sofreu agressão, essa mãe bebia, essa mãe fumava, essa mãe usava droga, e essa criança vivenciou tudo isso dentro do útero, e aí essa criança traz marcas disso. De repente, é uma criança que o pai matou a mãe e a criança presenciou várias e várias situações de violência. Então, assim, são crianças que trazem marcas profundas, tá? E não tem essa de, cansei da criança, vou devolver para o juizado, vou devolver para o abrigo. Não existe isso. O processo de adoção no Brasil é um processo irrevogável. Do mesmo jeito que eu não tenho como deixar de ser mãe dos meus filhos biológicos, não existe a possibilidade de se deixar de ser mãe ou pai de um filho adotivo. Tá? Não tem essa de devolver. E essa coisa de devolver é algo que acontece muito nos casos de adoção informal aqui no Brasil, que é aí onde eu queria chegar com vocês, que é a realidade que a gente vai trabalhar, né? Como eu falei ontem, né, muitas mulheres jovens engravidam e acabam ficando morando na casa dos pais, que são os avós das crianças, e quando essas mulheres reconstroem a sua vida, arrumam um novo companheiro, muitas vezes aquela avó não permite que ela leve a criança, ou o companheiro não aceita aquela criança dela, e ela decide deixar aquela criança com a avó. Quando chega na adolescência, aquele adolescente que foi criado por aquela avó ela não consegue mais controlar a vivência daquele adolescente. E aí aquela avó passa o tempo todo, não por maldade, não por ruindade, mas por ser a única forma que ela tem de tentar conter, de tentar controlar aquele adolescente, aquela avó passa a dizer, vou te devolver para tua mãe, vou te mandar para onde o teu pai, aí tu vai ver o que é bom para tosse. Né? Então, assim, essa convivência com esse pai, com esta mãe, que essa criança, esse adolescente nunca teve vínculo, passa a ser visto como um castigo. Então, vocês imaginam como é que fica a cabeça desse sujeito que está se formando, que está desabrochando a personalidade, com aquela bomba de hormônios que chega na adolescência, como é que fica a cabeça desse sujeito escutando isso da pessoa por quem ele tem mais afeto na vida, que foi a pessoa que ofereceu todos os cuidados para ele até ali. Então, assim, é uma situação muito complicada, muito perturbadora. E são essas situações que a gente muitas vezes vai se deparar nessa assistência a indivíduos, a pessoas em situação de vulnerabilidade social, como é o caso das crianças atendidas pelos serviços de convivência e fortalecimento de vínculo. Tá bom, gente? Então, qualquer dúvida, produzam o textozinho lá, elencando as semelhanças e diferenças entre os dois capítulos do livro que a gente trabalhou. Respondam lá na plataforma e a gente vai se falando pelo chat, tá bom? Muito obrigada, tenham todos uma boa noite.